Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Vamos nós aqui para mais um Adolescente Também é Gente. Uma pílula para a gente falar o quê? Para a gente falar do funcionamento do adolescente, pensando no dia a dia deles, nas coisas que, enquanto adultos, talvez, né, a gente não dê tanta importância, não entenda por que precisa, mas precisa, né? Então aqui é um lugar para a gente refletir sobre o funcionamento do adolescente, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o tema de hoje é sobre a gente poder ter a possibilidade do adolescente ter a possibilidade dele conviver, né? Dele poder sair com amigos, dele ter este momento de estar com amigos. Porque talvez você que esteja me assistindo fala assim, nossa, mas meu filho já faz tanta coisa, como assim? Precisa mais, né? Então cada realidade é uma realidade, tá? Mas eu tenho pacientes, eu tenho pessoas do meu convívio em que os adolescentes não saem de casa, eles estão sempre com adultos, né, às vezes por uma questão de circunstância ali, né, mas outras porque os pais não permitem mesmo, tá? E aí é sobre este não permitir mesmo que eu quero dar ênfase, mas também mesmo para aqueles adolescentes que às vezes moram aí, né, numa cidade em que o bairro não tenha muita possibilidade, enfim, que esse convívio seja um pouco mais restrito, a importância da gente buscar formas, buscar soluções alternativas, tá? E também disso então. Gente, abandonei aqui. Tá. Então, assim, como que qual que é a importância disso, tá? Primeira coisa, o adolescente, quando ele entra nessa fase da adolescência, o estar com amigos, estar com pessoas que sejam da fase, na faixa etária deles, é importante para quê? É importante para ele se reconhecer nessa fase, para ele entender que este funcionamento novo não é só dele, né? Que desses amigos também, dele perceber este movimento. Então isso que eu sinto não é só meu, é de todo mundo, né? E porque este pertencimento na fase da adolescência, ele é muito importante. Tanto é que, se você for observar, né, nessa mudança de fase de infância para adolescência, além dessa exclusão que acontece dele próprio, assim, né, dele não ficar muito com a família, ficar mais no quarto, ele dá muito mais importância para estar com os amigos. Então, assim, entre um almoço de família no domingo, que sempre acontecia, e estar com amigos nesse mesmo domingo, ele vai optar por estar com amigos. Eu vou ficar em casa nas férias, ou eu vou sair com amigos, ele vai querer sair com amigos. Então, este é o adolescente saudável que quer estar com os seus, tá? E isso é importante para esse desenvolvimento dele, tá? Faz parte do desenvolvimento dele. Isso é biológico, isso é natural, tá? Além disso, existe, inclusive, numa pesquisa, um gráfico que depois eu vou postar no próximo post, vai estar aqui para vocês entenderem. E o que este gráfico mostra? Que o nosso desenvolvimento cognitivo, intelectual, ele vem numa crescente, né? Então até no gráfico ele tá bem retinho assim. Lá do início da nossa vida, ao infinito e além, né? Esse conhecimento, essa possibilidade, deixa eu até confirmar aqui, é que o gráfico ele só vai até uma determinada data, ele vai até os 24 anos. Então neste gráfico ele tá mostrando essa ascensão, né? Nessa capacidade nossa, intelectual e cognitiva. Ou seja, naquilo que eu tenho condições de aprender, o que eu aprendo na escola, o que eu aprendo lendo, o que eu aprendo fazendo, o que eu aprendo observando, enfim. E este desenvolvimento social, né, desse sistema social do adolescente, então ele vem na adolescência numa ascensão, tá? Então ele vem numa curva, para vocês entenderem aqui.
Ele começa na infância de uma forma crescente, mas não com ápice, né? Então ele vem numa crescente. E aí o que eu quero te dizer? Que este socializar, ele acontece na escola, ele acontece em casa, inclusive na infância, a gente percebe a criança muito mais nesse meio entre a família, né? Eu quero estar com os meus pais, eu quero ficar com essas pessoas que eu conheço, né? A criança, ela não vai ter tanta necessidade assim de ficar com outras pessoas, ainda que sejam amigos, né? Gostam, tá, gente? Quando eu falo ficar, é assim, ficar muito tempo, passar um fim de semana, tá? Não que não aconteça, mas um ápice lá a partir dos 14 anos, que é onde a gente precisaria desenvolver esse adolescente nessa socialização. É onde está acontecendo essa mudança, né, dele sair dessa coisa de estar em família e ficar com os pais, ficar com os amigos, e também, então biologicamente, né, existe essa mudança. Mas também a gente precisa estimular este desenvolvimento, porque ele acontece aos 14 e ele começa a ter uma caída, deixa eu até confirmar aqui, ele começa a ter uma caída ali a partir dos 18 anos, 18, 19 anos. Ou seja, dos 14 aos 18 anos, eu estou no ápice de possibilidade de desenvolver este adolescente nesse convívio com as pessoas, de estimular dele estar com as pessoas, tá? E isso é importante a gente fazer esse estímulo. Por quê? Porque é bem numa idade que eles estão nessa fase de ensino médio, em que eles estão preocupados, e a gente também pode estar colocando essa preocupação, né? Às vezes fazendo assim, tendo essa insistência de que eles precisam estudar, tá? E essa convivência, ela é importante. Então, o adolescente que só vai para a escola, da escola vai para casa, fica dentro de casa, não convive com outros adolescentes, não faz um esporte que ele conviva com outros, né? É sempre tudo muito os pais observando ou eu tendo limitações em relação a tudo isso. Então isso não é saudável, tá? Para este adolescente. E porque esse ápice de desenvolvimento ele está acontecendo nessa janela de 14 a 18 anos. Então a gente precisa fazer esse movimento de permitir o convívio deles. Aí volto numa provocação que eu sempre faço, que é de nós estarmos conversando com os pais dos nossos amigos, né, dos amigos dos nossos filhos. Então assim, eu, Débora, converso, sei lá, com a Renata, que é a mãe da Júlia, que é amiga da Letícia. Por quê? Porque assim eu consigo fazer com que a mãe saiba quem eu sou, aonde eu moro, como que eu penso, né? E de que quando as filhas estejam juntas, seja na minha casa, seja na casa da Renata, né? Seja no colégio, eu sei quem é a Júlia, eu sei quem são os pais da Júlia, eu sei quais são os hábitos, né? Se aquilo tá coerente com o que eu penso também, o que eu penso para a educação da minha filha. E a gente precisa voltar a ter isso, né? Então, essa coisa de um visitar o outro, ou marcar pelo menos, de se encontrar para conversar, para entender quem é essa família, quem são essas pessoas, né? Mesmo que de uma forma rápida, enfim. Geralmente, quando nós temos, pelo menos, né, eu tinha essa vivência e de alguns pacientes adultos que têm filhos pequenos, eu percebo isso também. Quando os filhos são pequenos, a gente tem essa roda de amizades, né? Porque para os nossos filhos brincar, a gente acaba socializando com as mães, porque afinal de contas eu não posso deixar uma criança no play, mas a gente deixa o adolescente sozinho, né? Ou então não permite que ele saia. Então assim, esse tempo de lazer, dele ter esse lazer, dele ter este espaço, dele ter essa possibilidade, né, de ter um lazer, de ter um tempo de ócio, de poder fazer essas coisas que agradam ele, de estar com pessoas da mesma idade dele, é fundamental para essa
fase da vida. Além disso, né, até este convívio com os pais, tá? Então, assim, falando de tempo livre, porque também acontece assim, o adolescente não pode fazer nada, mas não é porque ele está com os pais, mesmo que fosse, tá, gente? Porque, de novo, aqui precisamos estimular esse convívio com os seus pares, tá? Mas, às vezes, e na maioria das vezes, da minha experiência aqui, né, do que eu tenho de cenário, que eu tenho com relação a pacientes e a pessoas que eu convivo, é que este adolescente ele está sozinho dentro de casa. Não é que ele não está convivendo com outros adolescentes porque os pais estão juntos, porque eles praticam um esporte juntos, porque eles conversam, porque eles têm momento de família em casa. Não, esse adolescente ele está muito sozinho, né? Ou se estão juntos, é aquela coisa, todo mundo assistindo televisão, que ninguém se conversa, tá? Então, de novo, mesmo que a realidade desse adolescente é de pais que estejam presentes, ele precisa de adolescentes. Ele vai precisar estar com pares, tá? E isso é do desenvolvimento dele e existe essa importância, tá? Porque depois esse estímulo, esse ápice de acontecer, ele cai e ele vai ter uma queda ali até o final dessa adolescência, que é aos 24, 25 anos, tá bom? Por isso, inclusive, que a gente tem essa coisa assim, agora o que eu vou dizer não é científico, tá? É observação. Mas o que eu percebo, que eu não sei se você que está me assistindo também nota. Quando a gente é adolescente, a gente tem muito amigo, né? Bom, pelo menos era para ser assim. Então nós temos muitos amigos, é aquela coisa assim, a gente tem amigo da igreja, se eu faço parte da igreja, eu tenho amigo da escola, eu tenho amigo do condomínio, eu tenho amigos, né? Aquela coisa de tenho muitos amigos, você vai fazer uma festa de aniversário, 30 pessoas fácil. E aí, esse tempo passando, a partir ali desses 25 anos, 30 anos, você já começa a ter poucos amigos, né? Talvez bons e poucos amigos, mas poucos amigos. A gente vai ficando mais, não sei se seletivo, mas até por conta do tempo que a gente tem, a gente acaba dando menos atenção, né, para essas amizades. Então, aquelas que perduram são aquelas que a gente vai colocando tempo e energia. Então, o que eu quero reforçar aqui, porque a gente já vai encerrar, tá, gente? Eu sei que o Instagram demora aí para integrar para vocês que eu tô ao vivo, mas é que as pílulas, elas têm essa intenção de ser rápidas, porque senão eu fico me repetindo a mesma coisa, tá? Então, o adolescente precisa do convívio com outros adolescentes, isso faz parte do desenvolvimento dele. Existe um ápice deste desenvolvimento entre 14 e 18, 19 anos, tá? Que a gente precisa estimular ele. Então, cognitivamente, o desenvolvimento dele continua, ele não tem queda, tá? Claro que isso não significa que ele não precisa estudar, tá? Mas o desenvolvimento do social acontece nesse intervalo, nessa janela. Acontece o desenvolvimento, gente, o potencial para esse desenvolvimento, tá? Então, a gente precisa estimular. E precisamos, então, que adolescentes saudáveis convivam com adolescentes saudáveis. Faz sentido isso para vocês, gente? Isso fecha, é que vocês foram chegando depois, não sei nem se vocês pegaram tudo que eu disse. Mas isso faz sentido para quem está me assistindo no gravado? Como que é na sua casa? Como que é aí com a sua família, com o seu adolescente, seja ele seu neto, seu filho, um vizinho, alguém que você convive? Me fala aqui, me deixa por escrito, mesmo que você esteja assistindo no gravado depois, tá? Eu quero entender um pouco disso, eu quero escutar você, tá bom? E é isso então, tá? O que eu precisava dizer, eu disse, como sempre, vou deixar agora uma caixinha de perguntas lá nos stories, e se você estiver assistindo nas primeiras horas, aí você pode me perguntar lá, tá bom? Um beijo, obrigada. Obrigada, Melissa.